Vá bem no Enem. Oferecimento Seve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera de casa. Sabadou com o programa Vá Bem no Enem. Uma parceria da TV Cidade Verde com o Seve Colégio, Seve CPC Vestibulares. Hoje, o dia será dedicado a linguagens e redação. E, galera, preste atenção. O trio que a gente trouxe aqui hoje é fantástico. Professor Alex Romero, professor Juscelino Aquino e ela, Fernanda Castro. Galera, a ideia é a gente pegar linguagens e redação de uma maneira mais leve, como a gente já faz nas nossas revisões, sobretudo na revisão Enem on Fire. Por falar nela, quarta-feira agora, dia 30. E também na outra quarta, dia 6 de novembro, nós teremos as edições 3 e 4 do Enem on Fire aqui de Teresina. Mas, novidade, anote aí. Dia 28 agora, em Parnaíba, teremos o Enem on Fire em Parnaíba. E uma surpresa, lá em Parnaíba é grátis, tá bom? Aqui em Teresina, se você ainda não comprou seu ingresso, compre no site sevcpc.com.br. E para começar o programa, eu queria chamar o meu amigo, uma lenda das linguagens, meu amigo Alex Romero. Palmas aí, quem está em casa pode bater palmas também, turma. Meu Alex Romero. Pessoal, e aí? Seja bem-vindo. Chamar no Enem, tamo junto. Chamar também meu amigo Juscelino Aquino. E aí, galera? Seja bem-vindo, cara. Beleza. Alexão. E ela quem? Fernanda Castro. Olá, bom dia, bom sábado a todos. Galera, Sábado. eu quero começar com você, Alex. Bora. Eu quero saber o que é que a galera que está em casa pode esperar do programa de hoje. Pode esperar muita informação, muita dica importante e, claro, desde já, muito axé, muita gratidão para que vocês tenham uma excelente prova dias 3 e 10 de novembro. Porque a essa altura, a galera já está consultando o local de prova. Vou dar dica sobre isso também. Pensa que isso não é importante, a parte técnica? É sim, pessoal. Com certeza. Juscelino, Trouxemos hoje as melhores dicas. Hoje, com essa equipe aqui, não tem como, né? As melhores dicas para a prova, para quem vai fazer é aqui com a gente. com certeza. Fernandinha, Ai, tô feliz demais com esse convite. Gente, olha, bom dia, estamos na área. E hoje o que vai ter de dica? Você não tá entendendo. Primeiro que eu vou analisar um texto nota 1000 dos bons, viu? Que eu trouxe foi coisa boa para você se espelhar. Vou dar aquela revisada nas competências e vou trazer também o que vocês querem. O que é que vocês querem? Os temas mais prováveis. Porque o aluno que, no desespero, você não precisa ir pro TikTok, não. Assista esse programa que eu lhe mostro, viu? Fernandinha, tu falou assim, vou trazer novidade. Não, você trazer coisa boa nunca será novidade. Ai, Pronto. Beleza? Aí eu vou ter que concordar. Pode se meter também na redação ou não? A gente tá dirigindo. Deve, Eu por também favor. queria, eu também queria. que a Eu minha posso filha- meter em linguagem? Fique à vontade. Eu tenho uma dica também em linguagem. Tem um tal de repertório cultural aqui que a gente tá ligado, hein? Acho que Ligado. eu tô para falar aqui de literatura, de arte, quem sabe? Eu vou usá-los, vou usá-los. No bom sentido, Galera, claro. vão ser dito. Pô, 3 feras. Eu queria fazer o Aproveitar. seguinte. Vou aproveitá-los. Eu queria fazer o seguinte. Agora eu queria todo mundo aqui na televisão pra gente Bora. fazer um raio-x, né? O raio-x da prova de linguagens e também de redação. Eu vou até sair porque eu quero que você, o Juscelino e a Fernandinha fiquem bem à vontade quanto a isso. Deixa comigo, galera. Trouxe aqui para vocês, mapeando aí, desde 2009 até o ano passado, até 2023, né, todos os conteúdos abordados na prova de linguagens. Pessoal, gráficozinho até colorido, ó, chique, para ficar fácil para você que está em casa, sabadando aí com a gente. Olha só, pessoal, claro, é óbvio, vocês já sabem muito bem que a prova do Enem tem um viés muito mais interpretativo. Mas quando é que eu vou diferenciar quando é interpretação de texto e quando é literatura? Porque se é literatura, eu vou ler o texto, Juscelino, eu vou ter que interpretar também. É aí que você vai entender a parada agora, pessoal. Então, aqui eu dividi por conteúdos, você sabe também que tem as chamadas competências, né? A interpretação de texto, ela está principalmente na competência 7, que, aliás, ainda hoje, falaremos de um tópico importante dela, que é a intertextualidade, que está aqui, colocado até de forma separada o número de questões também, tá? Claro, pessoal, mais de 400 questões, lembrando que se eu somar aí vai dar mais de 2.000 itens, ou 2.000 questões, quando eu pego 2009 2023, porque você sabe, teve primeira aplicação, teve segunda aplicação, teve um ano, 2014, que foram 3 provas do Enem, por problemas, alguns estados, teve que ter outra prova em si, tá? Então, que eu tenho um viés mais interpretativo. Isso faz com que você, aluno, tem que tomar um cuidado, né? A interpretação não tem um conteúdo, sabe?
vou dar aula, tem que fazer o texto. Você vai, na verdade, você vai treinar textos, vai dar estratégias, porque não tem um conteúdo em si, claro, de vai analisar o discurso, vai entender o que é um narrador, primeira e terceira pessoa, isso vai ajudar, entender a textualidade, isso vai ajudar, mas interpretação de texto, pessoal, é prática. E é prática que envolve leitura e você fazer questões. É o que domina a prova ainda. Eu digo sempre, isso pode ser bom e pode ser ruim, porque o aluno que tem uma facilidade de interpretação, obviamente, ele está na frente. Ainda mais numa prova que é cansativa e que você vai ter 45 textos, 45 gêneros textuais na prova. Vamos até falar de gêneros, está bem aqui também como terceiro assunto mais colocado. Mais bem trabalhado na prova, ou em quantidade, melhor dizendo. Mas de interpretação, que eu chamo, é interpretação pura e simples. Eu vou colocar um texto lá, seja uma notícia, seja uma reportagem, ou um gráfico para analisar, ou mesmo um texto literário, no qual não interessa o autor, ou a obra, ou a fonte, e sim a mera interpretação dele. Isso é o que eu considero uma questão raiz de interpretação de texto. Pode ser texto fácil, pode ser texto difícil. Como é que está o tamanho da prova? Bom, pessoal, ao longo do tempo, o Enem ele foi também modificando. Você pegar uma prova de 2009 de linguagem e comparar com o ano passado, 2015, desculpa aí. 2015 foi a mais extensa. já foi a mais extensa da história. O pessoal reclamando hoje. Meu Deus, achei a prova longa. Pois faça de 2015, 2009 para você dar uma olhada. É o- Então você tinha texto que era uma coluna inteira, Juscelino. Ninguém quer extremo na prova, né? Em 2015 Não é o foi- ideal. e em 2023, né? São Ninguém dois, quer. dois opostos, né? Aí você tem quais tipos de texto? Você tem, às vezes, tem 2, 3 parágrafos. Eu digo sempre, quem não tem habilidade de interpretar, quando chega no terceiro parágrafo, já não lembra mais do que leu no primeiro. Aí vai ter problema. Tá aí a dica mais infalível de todas e óbvia. Começar lendo o enunciado. É coincidência ou não, Juscelino, mas grande parte das questões que tem mais de 3 parágrafos, um texto que tenha mais de 3 parágrafos, coincidentemente ou não, eu acho que não é coincidência, né? As respostas elas concentram-se ali no último parágrafo, final. né? Bem no final. Mas é lógico que vai ter que ler o texto todo, para você ter que entender a lógica, a coerência semântica do texto em si. Eu vou para a literatura agora, meu querido, porque está bem aqui, ó. É a segunda abordagem. O que eu considero literatura aqui, Juscelino, que você também considera, é aí sim você avaliar o contexto em que ela foi publicada, na habilidade 15. O enunciado já vem dizendo, considerando o contexto de publicação nos anos 70 dessa obra, blá. Então, veja, você vai analisar o texto, mas você vai precisar do contexto para responder. Também considera a questão literária, quando ele coloca lá um poema, por exemplo, do Cruz de Souza, e ele vai dizer que, considerando as temáticas simbolistas, você vai ter que ler nessa perspectiva. Isso é uma questão de conteúdo, mas claro que tem um viés interpretativo. Por isso tem a diferença aqui. Mas, Juscelino, por que o modernismo domina tanto, hein? Estatisticamente, você olha no retrovisor. O aluno, no final, nesse período agora, fica professor, vou estudar romantismo e modernismo, que é o que a prova mais cobre. Calma aí. Calma. Vai que tem uma questão difícil de barroco. Eu já falar sobre questões difíceis, viu? Você precisa saber disso. Olhando no retrovisor, que é uma. Eu não tenho como prever o futuro, mas tenho como olhar para o passado e fazer um mapeamento. Olhando para isso, eu tenho o romantismo, sim, estatisticamente, é o conteúdo mais cobrado. Modernismo está nessa lista dos mais cobrados também, mas é claro que você não vai ficar por aí, né, em literatura. Nas interpretações de texto, Alex, tem uma ferramenta que o aluno não pode ir desarmado. Ele tem que estar com conteúdo afiado, Sim. Figuras de linguagem. Está aqui. Vai aparecer aqui já. Está ali no final. Claro que eu tenho que fazer uma combinação dessas ferramentas para executar, para executar uma questão de literatura. Por exemplo, não dá para imaginar eu estar diante de uma questão de barroco e não saber o que é antítese. Não, Vai apanhar desse jeito aí. Igual o paradoxo também. Eu falei que está aqui. Aqui eu coloquei os blocos de temas, né? Isso aqui é gráfico, foi pesquisado, pessoal. Claro que pode ter aqui algum assunto, mas todos os assuntos estão contemplados. Figuras de linguagem, na verdade, está aqui que tem de literatura como recurso expressivo, tá? Como ele falou, imaginar ou estudar simbolismo sem saber sinestesia. Não vai entender. Imaginar diante de uma questão de Machado de Assis, com uma ironia, não saber diferenciar uma ironia de um eufemismo. Então, é a hora de você usar. Eu digo sempre, é aquele assunto, figuras de linguagem, função da linguagem, que ele vai estar na prova, de um jeito ou de outro, ele vai estar lá diluído de alguma forma. Gêneros textuais, vamos já falar disso, porque tem os gêneros textuais literários, que ele vai falar daqui a pouco para vocês, numa questão, e tem os não literários. Os não literários eu vou comentar com vocês alguns tipos que são muito importantes, mas vou dar logo spoiler. Gênero jornalístico, todo ano, desde 2009, nunca falhou. Especialmente o gênero notícia, a gente vai ver já a diferença. Olha aí as artes. Falei agora há pouco sobre questão fácil e difícil. Certo. Quando você olha, se eu ficar aqui só cai mais modernismo, só vou estudar modernismo. É igual na arte. Cai muito mais arte contemporânea. Só vou estudar arte contemporânea. Peraí, filho. Peraí.
uma das questões mais difíceis de arte do ano passado foi sobre maneirismo. Não é contemporâneo, está lá atrás, perto do barroco do Renascimento. Numa interseção. Numa aqui. interseção. É. Então, assim, não dá para você, porque eu vou focar mais nisso, porque cai mais. Beleza, beleza, claro, você tem que dar. Mas você não pode esquecer que, nesses assuntos que não caem tanto, vem lá uma questãozinha de um texto Arcade da vida, de um texto parnasiano que não é numa escola tão cobrada assim, que pode ser aquela questão difícil. E lembre-se, acertar as questões difíceis é tão importante como não errar as fáceis. Porque é ela quem vai dar um upgrade na sua nota, é que vai fazer o TRI dar uma subidinha lá, e essa diferençazinha, às vezes, a gente não quer pensar nisso, né? Eu vejo a classificação lá, a gente vê, às vezes, um aluno não está naquela vaga por décimos. Sim. E talvez tenha sido analisar uma questão dessa. Esse pequeno vacilo. Então, a gente tem que pensar que, literalmente, as vagas dos cursos mais concorridos são disputadas ponto a ponto. Daí a importância de acertar questões difíceis também, sem errar as fáceis, sempre é bom enfatizar isso, porque isso vai fazer diferenciação em relação ao seu concorrente direto, digamos assim. Em artes, eu digo sempre, raramente, observe, raramente em artes tem questão fácil. Porque, ao contrário dos outros aqui, Juscelino, minha querida Fernanda, os outros têm texto para analisar. Claro que antes eu tenho um texto, só que é a imagem. Imagem também é texto. É um texto não verbal. E ele tem características como cultural do texto. Só que você fica muito dependente do período da arte estudada. Isso nas questões de arte já vem dizendo lá se é Renascimento, se é contemporâneo, se é uma vanguarda europeia, se é um barroco, se é um pós-impressionismo. Porque a ideia do Enem não é ficar cobrando de ti autor e obra, ou muito menos autor e período lá que ele está inserido. Então, as questões de arte exigem um pouco mais de você. Como eu disse, raramente são questões fáceis, tá? Beleza? Agora aqui, variações linguísticas, Juscelino. Muitas vezes usa-se o texto literário. Lembro várias vezes de textos literários do nosso querido Patativa da Saré, por exemplo. Competência número 8, frequente na prova, quase que obrigatória. Até estranho ter uma competência inteira para um conteúdo. Daí a valorização das variações linguísticas. É enorme. Ele vai trazer uma letra do Emicida, o Luiz Gonzaga, ele vai trazer o Racionais MC, vai trazer o Manuel de Barros, para falar da variação linguística. O nome técnico nunca é cobrado. Já foi, mas é chato demais. Ainda bem que não está cobrando mais. Agora, diatópica, diafásica. Não, mas o conceito é sempre presente. Importante. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Aproveitar, Fernando, aqui na redação. Vamos lá, vamos supor que no momento lá o candidato aí queira utilizar alguma expressão, uma gíria, para fazer um link ali com alguma informação. É verdade, você tem que usar as aspas e pronto? Olha, é importante sim. A gente utilizar, pelo amor de Deus, não vai colocar uma gíria no modo aleatório da sua vida, não. Aqui você tem que levar a sério, né? E eu quero puxar um ganchozinho rapidinho. Posso, Alex? Aproveite. Vocês estavam falando aí sobre esse texto não verbal, característica também de texto motivador, e aí você vai ter que utilizar a interpretação para saber como você vai utilizar isso Eles no adoram um texto. infográficozinho lá, Eles né? amam. É. E aí eu vou já deixar aqui para vocês uma questãozinha. Eu vou poder utilizar esse texto motivador? É claro que eu não vou dizer isso aqui no começo. Segura Você vai aí. assistir até o final para saber se você pode Isso. ou não. Aliás, tem muitas dicas de geração até o final. Vai ter até um bate-papo que eu estou antecipando aqui, ó, tal do repertório cultural. Porque Juscelino tem muito repertório para falar da literatura ali. Eu também tenho algumas coisas da arte, então você vai ver que vai sair coisa boa aqui. E Variações linguísticas, me lembrei de uma coisa Ah. importante. Tem a 25, a habilidade 25, a 26 e a 27. É o uso da norma culta em situações sociais. A redação é um exemplo que tem que usar a norma culta, confere? Confere, Totalmente. confere. Totalmente norma culta. E aí é interessante que essa norma culta é tão cobrada que ela é uma competência, tá? Ela é a competência 1. E quando a gente fala da competência 1, nós falamos de poder apenas cometer 2 desvios, somente uma falha na estrutura sintática. Então, quando a gente fala dessa habilidade, a gente chama também para o texto do Enem, para a nossa redação dessa competência número 1. Interessante que o nosso texto, a nossa prova de linguagens, ela consegue também dar um apoio na nossa redação. Tem um babado viu, sobre Alex? isso daí. É A velha babado. pergunta, né? A velha pergunta. Beleza. Começa pela redação ou não? Perfeito. Segura que a pouco a gente vai responder. Pessoal, linguagem corporal e educação física, tá? Também tem. Também tem. Funções da linguagem. Nunca vi sem. Todo ano tem lá funções da linguagem. Beleza? Intertextualidade, vamos lembrar hoje os velhos conceitos e bom diferenciá-los. Paráfrase e paródia. Por exemplo, um texto da redação é fundamental saber usar paráfrase.
Você vai parafrasear interpretando o gráfico que tiver lá, um infográfico, um texto motivador, seja qual for. Na literatura, então, como pensar a literatura sem parar a fazer paródia? O modernismo, se você não Pronto, tiver habituado com primeira os fase ali. conceitos, quando chegar nos modernistas que eles gostam das paródias, Das se você não tiver paródias. habituado, Primeira fase, então, Oswaldo, Mário adoraram tira onda. Vamos lá, tira onda parodiando o romantismo. Semântica. Semântica é assim, duplo sentido, polissemia, cai na prova. Cuidado, ó. Por que semântica, que tem a ver com texto, não está lá dentro das questões? Porque aqui eu vou cobrar conteúdo. E aí ele falou 2015, eu me lembrei de uma coisa. Houve uma mudança de foco das provas. De 2009 a 2015 é um modelo. 2016 já tornou-se um outro viés. O tamanho ficou menor. Acredite, ficou menor. Você que acha que a prova é grande? Está menor, tá bom? E tem um pouco mais de conteudismo. Ah, tá, para passar. Vou já passar, claro. Pode deixar. Análise linguística. Progressão temática. Então, a gramática da prova de linguagens, a gramática é competência da professora lá, ó. Você tem que saber. Análise linguística aqui, progressão temática, uma colocação pronominal. Aí tem que saber também. Por fim, novas tecnologias da informação e comunicação, o mundo tecnológico também tem conteúdo para trabalhar. Mas agora eu vou deixar aqui, minha querida. Olha só, senhora Fernanda, se tem esse gráfico aqui, é uma questão gênero, 45 questões, os gêneros, mas você também tem coisa para falar sobre a redação, as suas temáticas em si. Assuma que agora aqui é com você. Vamos lá. Olha só. Trouxe aqui um levantamento dos últimos 3 Enems. Observe aqui em 2021, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Gosto desse recorte, você já vê que é uma temática negativa. Eu já vou fazer uma perguntinha diferente para buscar minhas teses. Perceba. Por que há uma invisibilidade ocasionada aqui pela falta desse registro civil? Como é que a falta desse registro civil gera uma invisibilidade? Fernanda, você está me dizendo que dentro desse tema tem uma consequência. Eu estou te garantindo que tem uma consequência. Ei, lembra ou não a ideia da interpretação aqui? Tá interpretando. Se você não interpretar nem o tema, você não consegue para lugar nenhum. Gosto desse recorte, viu? Por quê? Ele traz um grau de dificuldade. A gente precisa pensar em qual comando eu consigo elencar a pergunta para distribuir minha tese. Diferente já do ano de 2022. Minha opinião, melhor cenário, desafios, comando desafios. Por quê? Essa pergunta, quais são as teses? Elas já são mais simples de serem encontradas e não desenvolvidas. Calma lá também. Duas coisas diferentes. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Um tema que eu já aguardava tem um tempo. Então, gostei bastante. Fiquei emocionada com aquela energia da professora que chora quando o tema sai. E depois, em 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Você que estava querendo somente aquele recorte voltado à questão do feminicídio, o Enem Cheque diz, opa, não é só isso não, calma bora aí. Brincar aqui, bora trabalhar. Só que ele traz a ideia do desafio. Concordo que eu fui surpreendida. Porque quando eu já tenho desafios em 2022, eu não esperava em 2023. Por quê? Porque o melhor cenário é um recorte muito bom. Queria um grauzinho de dificuldade. Eu confesso que eu gosto daquela... nivelar aquele mesmo, sustinho. Né? O que eu quero falar desses 3 para vocês? Eu tenho minoria em todos. O foco o Enem vai falar de minoria, mas qual é o comando que o Enem vai trazer aqui? Essa é a questão que a gente vai trabalhar hoje muito melhor para vocês. E para finalizar aqui essa dica, no ano de 2021, 22 notas 1000. Em 2022, 18 notas 1000. Em 2023, discrepância, 60 notas 1000. Fernanda ficou feliz? Fui analisar. Meu bebê, em muitas, vou lhe dizer, deu 880. Oi, 980. Eu vou até interromper. 880. Tô pensando que ia dar menos 900. Eu vou até interromper aqui. Eu quero lançar um desafio para os 3. Muito bem. No 4º bloco, nós vamos fazer um bate-papo mesmo com os professores. Até eu vou entrar nessa história. Pode ser? Pode ser. Então agora vamos para a parte mais pragmática, a parte mais burocrática, Bora. a parte das questões. Queria convidar o professor Alexson Mero. Pode Vou começar. começar? com ele. Vou começar. Então vamos começar, nós vamos aqui tomar uma água enquanto o professor Alexson Mero Pronto. começa com as questões dele. Galera, vamos analisar uma questão agora e eu escolhi gêneros textuais. Você viu naquele gráfico que a gente analisou, o raio-x agora há pouco? Está lá entre os temas mais abordados na prova. São 45 questões, você vai ter 45 textos.
E esses textos são os mais variados gêneros. Vai ter poema, vai ter gráfico, vai ter tabela, vai ter uma charge, uma tirinha, um fragmento de notícia, um fragmento de um editorial, um fragmento de uma reportagem. Então, são inúmeros gêneros, tá? Agora, há vários tipos de cobrar esse assunto, tá? Por exemplo, eu posso cobrar, botar lá o gênero e perguntar qual o objetivo comunicativo desse gênero. Não é uma questão de interpretação apenas, porque eu preciso saber qual é o gênero, se o objetivo da notícia, o objetivo comunicativo da notícia é diferente da charge, que é diferente de um poema, que é diferente de uma sinopse, é diferente de uma resenha, é diferente de uma carta de leitor. Então não é uma questão meramente de interpretação, vai lá para a conta dos gêneros, para aquele bloco de questões. Pode também perguntar, pessoal, em que contexto comunicativo se dá aquele gênero. Isso também é importante, tá? Então, contexto, a função social. A função social de uma notícia difere da função social, por exemplo, de uma tabela, de um gráfico. Então, são 3 modalidades. E eles podem também, além de perguntar para você qual a intenção comunicativa, o contexto em que foi colocado aquele gênero e também a função social, pode perguntar qual é o gênero. Já aconteceu? Já. Um pouco mais direto. Ele bota lá um texto e qual o gênero que se enquadraria. Se é jornalístico, se é digital, beleza? É mais raro, mas já aconteceu também. O normal já é citar o gênero no enunciado e perguntar por que é aquele gênero, ou qual o contexto, ou qual a função, ou qual o objetivo comunicativo. Nós temos os gêneros, o gênero literário. Dentro dele eu tenho o lírico, narrativo e dramático, já literatura para você falando desses gêneros, porque é super comum na prova também. O jornalístico, esse aí, tá? Notícia, reportagem, editorial, carta de leitor, são os tipos mais comuns. Pessoal, dica muito importante aqui, vá bem no Enem para dar dica para você aqui e o CEF está te ajudando nisso. Pessoal, notícia é o único gênero textual dentro do grupo jornalístico que não tem expressão de opinião, que não vai ter o caráter dissertativo, argumentativo. É meramente expositivo, é para informar. Reportagem tem posicionamento crítico, tá? Editorial tem posicionamento crítico. Carta de leitor, um posicionamento de quem leu alguma coisa e está mandando lá para o veículo de comunicação a sua opinião. Editorial tem propósito comunicativo. Percebeu aí? Notícia, meramente informar, meramente expor. Tudo bem, pessoal? Publicitário. Todo ano temos lá propaganda social, galera. Além das cores, janeiro branco, maio amarelo, novembro azul, outubro rosa, agosto lilás, e tome cores e tome meses. Temos também coronavírus, porque vamos lembrar que o banco de questões dessa prova, ele é atualizado parcialmente a cada ano. Então você ainda vai ter algumas referências à questão da pandemia. Pode vir uma propaganda social para você se comportar lá, por exemplo, em ônibus, em metrô, né? Então, ou seja, usar máscara, usar álcool gel, tomar cuidado, lavar as mãos. Então, essas propagandas sociais têm a intenção de orientar, conscientizar, alertar e não vender produto. Só que tem as mesmas características da propaganda. Tem verbo no imperativo, tem dirigida a uma segunda pessoa, vai usar a imagem, então o imagético, né? O não verbal, contexto verbal. Fique atento, então, propaganda social, gênero super comum. Aí eu tenho o digital, o meme, o meme é digital. Eu digo sempre, a raiz do meme, o primeiro meme foi feito pelos dadaístas, quando fizeram fotomontagens. Mas hoje você faz meme com muito mais facilidade usando a internet. Então, o gênero digital, além do e-mail, além do hipertexto, além do chat. Chat, na verdade, é um bate-papo. WhatsApp no dia a dia, você está assistindo agora, vai bem no Enem, está mandando para os seus colegas, tá passando a aula aqui, bora perder. Pelo WhatsApp, você vai mandar até o link para a pessoa assistir logo. Beleza? Então, isso é uma forma de comunicação muito rápida, instantânea. Os meios, as novas tecnologias estão presentes. Outros gêneros, cartoon, charge, tirinha, que é em comum, tem a questão da crítica, né? Eu vou ter aqui, gráfico, tabela, infográfico, currículo, tudo isso aqui já caiu, tá? Tudo isso aqui já caiu. Eu trouxe agora como exemplo essa questão aqui. Eu começo sempre, você também, começar pelo enunciado. Essa questão da prova do Enem, segunda aplicação. Pessoal, olha o enunciado. Nesse texto, veja bem, não vai citar o gênero. Essa questão não foi uma questão fácil. Quando ele quer direcionar você rápido para a resposta, ele já diz se é notícia, se é reportagem, se é tal. Nesse texto, não falou qual é o gênero. Os elementos constitutivos do gênero, não diz qual é o gênero. Então, eu vou ter 2 trabalhos. Essa questão não foi uma questão fácil. No mínimo, não foi. Porque eu vou ter que ter 2 raciocínios. Entender qual é o gênero
depois interpretar qual a função social dele. Vou para lá. Tem sempre umas dicas, né? Ler aqui a fonte, ficou aqui embaixo. Canto dos Clássicos. Ih, eu não sei que site é isso. Não é uma Folha de São Paulo, não é uma terra.com, não é um site de notícias que eu conheço. Não é. Nenhum site literário que eu conheço. Então, eu vou ter que ler o texto. A Invenção de Hugo Cabret. Ah, isso eu me lembro. Isso foi um filme, né? Beleza. O livro conta a jornada de Hugo Cabret. Um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense nos anos 30. Seu trabalho é a manutenção do relógio da estação, porém a tarefa que ele tem importância maior é completar a construção de um automato, espécie de robô deixado pelo pai. Você já está lendo seu texto, está com seu material aí, beleza, tranquilo, está percebendo que alguém está falando sobre o filme. Tudo bem? Alguém falando sobre o filme. Será uma notícia? Bom, não está muito específico adotar o filme? Então ele vai dizer, tá. O que chama a atenção, antes mesmo do início da leitura, é o visual do livro. Muito bonito, colorido simbólico. Brian, além de escrever, ilustrou toda a sua obra. Então ele está falando sobre um livro, que, logicamente, o livro deu origem ao filme, né? Está dando detalhes, está falando aqui da história, um pouquinho falou sobre a questão do livro. Está colocando aqui mais uma coisa importante, ó. O autor simula a experiência do cinema em suas páginas, colocando, por exemplo, páginas pretas no início, representando a escuridão das salas de cinema. Os desenhos que estão presentes na maioria das páginas são apenas ilustrações, são parte complementar da história, pois substituem as palavras em vários trechos. Leitura rápida, experimental e muito interessante, ainda mais se você é amante da história do cinema. Peraí, pessoal, aqui não é o livro, mas é alguém falando sobre o livro, dando alguns detalhes. Cara, isso não é uma mera notícia, isso não é uma reportagem, isso não é um editorial, isso não é uma carta de leitor. É alguém que sabe do que está falando e se posicionando sobre o filme, porque quando ele diz que a leitura é rápida, experimental e interessante, é um caráter opinativo. Pessoal, aí eu vou me lembrar de 2 gêneros importantes: resenha e sinopse. Sinopse é você resumir um livro, um filme. Resenha é você resumir, mas você se posicionar, dizer alguma coisa. Aí eu vou vir para cá, ó. Eu não sei qual é o gênero, beleza? Mas olha só. Qual a função social? Bom, sendo resumo ou sendo resenha, já tem uma ideia. Letra A, explicar para o leitor os acontecimentos da narrativa. Bom, ele não está explicando, ele citou apenas como é o geral da história. Não tem uma explicação passo a passo. Informar o leitor sobre o conteúdo do livro. Não. Informar seria notícia. E não é impessoal, porque ele se posicionou. Letra B está fora. Convencer o leitor. Leia já esse livro, não perca esse livro. Tem isso aí, pessoal? Não, então não tem um apelo para a segunda pessoa. Oferecer ao leitor uma avaliação do livro por meio de uma síntese crítica. É uma resenha, pessoal. Esse texto é uma resenha. Ele se posicionou e ele diz, leitura rápida, fácil, interessante, há um posicionamento. E a letra é só divulgar? Basta só divulgar? Aí seria uma mera notícia em si. Questão boa sobre gênero, beleza? E aí, Clemilson? Show demais, cara. Deu pra captar a mensagem? Demais. Uma coisa interessante, Difícil, né? hein, cara? Uma coisa interessante que ele não botou o nome resenha. Exato. Que é a síntese crítica. Que é a síntese Então ele crítica. pode ter dado a questão, porque se ele diz resenha aqui, Aí já matava. matava. Já matava. Tá? Porque a resenha é você ter sempre um posicionamento. Alex, essa dica que você deu aqui, essas dicas que você deu, Tem e várias outras, e vários outros professores estarão presentes no Enem on Fire aqui em Teresina. Que dia? Que dia? Quarta-feira agora. Já na semana da prova? Já na semana da prova. E na outra quarta também. Então, Bem. convidando vocês, quem não comprou o ingresso ainda, pode comprar no site SEV CPC Vestibulares, tá bom? E outra coisa, em Parnaíba, o SEV Colégio está Parnaíba, dando... litoral? Você vai. Dia 28, próxima Já vou segunda. aproveitar e ficar Segunda-feira agora, segunda. E é um presente do SEV Colégio. Basta apenas se inscrever em Parnaíba, é gratuito. Beleza? Como assim, Então, de graça? É de grátis, como fala a variação linguística aí, tá bom? De graça. Então preste atenção, galera. No próximo bloco, nós vamos continuar com o professor Alex Romero, com mais 2 questões, e também com o professor Juscelino. Vá tomar uma água e volte. Show!